Isso lhe custe tudo. Aprender essa lição valeu cada centavo da herança do meu pai. Precisamos de funcionários mais jovens, mais adaptáveis, menos rígidos. Meu nome é Douglas. Tenho 55 anos e passei os últimos 19 anos construindo a espinha dorsal da 3C Solutions aqui em Dayton, Ohio. As palavras pairavam no ar como fumaça de um incêndio elétrico. Gavin Norris estava sentado à minha frente em seu escritório de canto, tamborilando os dedos no MacBook como se estivesse digitando um código que jamais entenderia. Eu havia entrado naquela reunião pensando que era mais uma revisão trimestral, a mesma rotina pela qual já havia passado 76 vezes. Em vez disso, Gavin apresentou o que chamou de otimização da força de trabalho com a confiança de um homem que nunca havia passado um fim de semana consertando falhas de servidor ou explicando a clientes em pânico porque seus sistemas automatizados haviam parado de funcionar. Você é ótimo, Doug, mas otimizar a densidade de talentos é essencial, continuou ele, ajustando a gravata. Tudo nele revelava uma faculdade de administração cara e nenhuma experiência de campo. Isso é apenas negócios. Assenti, não discuti, não bati o punho em sua mesa de vidro nem o lembrei de que havia treinado metade das pessoas que ele estava contratando. Apenas organizei meus pensamentos e respondi, entendido. Mas algo frio se instalou em meu peito enquanto eu caminhava de volta para minha baia. Por 19 anos, eu fui o cara que fez as coisas funcionarem. Quando a sala de servidores inundou em 2018, fui eu quem esperou com água até os tornozelos para salvar os discos de backup. Quando nosso principal cliente ameaçou cancelar o contrato devido a falhas de integração, passei 3 noites seguidas reconstruindo todo o sistema de fluxo de trabalho do zero. Eu havia criado scripts proprietários que automatizavam renovações de fornecedores, criado pontes internas que conectavam plataformas de software incompatíveis e documentado processos críticos de maneiras que só eu entendia, não por despeito ou segurança no emprego, mas por necessidade. A empresa nunca havia investido em protocolos de documentação adequados, então eu desenvolvi meus próprios sistemas para manter tudo funcionando. Enquanto eu guardava meus itens pessoais em uma caixa de papelão, notei Trevor, do Helpdesk, me observando com olhos nervosos. Ele tinha 26 anos, recém-saído da faculdade e vinha me pedindo há meses para explicar as sequências de automação do back-end. Eu havia prometido treiná-lo adequadamente quando as coisas desacelerassem. Agora não haveria tempo. Ei, Douglas, disse ele baixinho. Isso está mesmo acontecendo. Fechei a caixa com fita adesiva e, aparentemente, olhei ao redor do escritório uma última vez. Então, o que Trevor não sabia, o que nenhum deles sabia, era que Gavin tinha acabado de demitir a única pessoa que entendia como toda a infraestrutura deles realmente funcionava. Os scripts, a automação, os relacionamentos com fornecedores, os protocolos de emergência, tudo isso vivia na minha cabeça e em arquivos cuidadosamente criptografados que exigiam credenciais de acesso específicas. Apertei a mão de alguns colegas e saí sem cerimônia. 3 semanas depois, tudo começou a ruir. Eu não tinha intenção de me tornar indispensável. Quando comecei na Tritec em 2005, era para ser um cargo temporário enquanto eu pensava no meu próximo passo. Minha esposa Janete havia falecido no ano anterior, e eu precisava de um emprego estável com benefícios decentes para sustentar minha filha Melissa nos últimos anos do ensino médio. A empresa era menor na época, com 15 funcionários, serviços básicos de TI, nada de especial, mas eu tinha 20 anos de experiência em integração de sistemas, adquirida em meu emprego anterior em uma empresa aeroespacial, e conseguia enxergar problemas que outros não percebiam. O proprietário, Harold Winters, apreciava ter alguém que conseguia pensar 3 passos à frente do desastre. Com o passar dos anos, tornei-me a espinha dorsal não oficial. Quando Harold vendeu a empresa para uma empresa regional maior em 2019, continuei porque o trabalho importava e as pessoas dependiam de mim. Eu havia construído relacionamentos com todos os principais fornecedores, negociado contratos que geravam centenas de milhares de dólares anualmente para a empresa e criado sistemas automatizados que impediam o tipo de falhas catastróficas que poderiam destruir a confiança do cliente da noite para o dia. Mas também notei sinais de alerta no último ano. A nova gerência havia contratado consultores que falavam jargões e tratavam funcionários experientes como passivos caros. Contratavam funcionários mais jovens com salários mais baixos e esperavam que eles absorvessem magicamente décadas de conhecimento institucional por osmose. Gavin Norris havia chegado há 6 meses com credenciais de alguma empresa de consultoria de prestígio e imediatamente começou a falar sobre redimensionamento e otimização do capital humano. Ele agendava reuniões com apresentações em PowerPoint que reduziam operações técnicas complexas a gráficos de pizza coloridos. Durante uma sessão particularmente frustrante, ele sugeriu que nossos scripts de automação personalizados poderiam ser facilmente substituídos por soluções prontas para uso.
Tentei explicar por que isso não funcionaria. Nossa base de clientes exigia integrações especializadas que os softwares padrão não conseguiam lidar. Os scripts personalizados que eu havia escrito ao longo dos anos não eram apenas ferramentas convenientes. Eram infraestrutura crítica que impedia falhas no sistema e corrupção de dados. Gavin assentiu educadamente e fez anotações em seu tablet, mas eu percebi que ele não estava realmente prestando atenção. Para ele, eu era apenas um funcionário idoso com habilidades ultrapassadas e um salário inflacionado. O que ele não conseguia entender era que essas habilidades ultrapassadas mantinham sua empresa operacional por quase 2 décadas. A sala de servidores que nunca caía, os backups automatizados que nunca falhavam, os relacionamentos com fornecedores que garantiam suporte prioritário em emergências. Tudo isso existia porque eu havia incorporado redundância em sistemas que outras pessoas consideravam garantidos. Os sutis sinais de alerta estavam lá há meses. Menos convites para reuniões de planejamento, solicitações de documentação detalhada das minhas tarefas diárias, perguntas sobre se minhas responsabilidades poderiam ser distribuídas entre a equipe. Eu presumi que fosse uma reorganização corporativa padrão. Eu estava enganado. A ligação veio numa manhã de terça-feira, 3 semanas após minha demissão. Eu estava sentado na cozinha tomando café e revisando as vagas de emprego no meu laptop quando o número do Trevor apareceu na tela do meu celular. Douglas, desculpe incomodá-lo, mas temos um problema sério, disse ele. Sua voz estava tensa de pânico. O sistema de backup automatizado falhou ontem à noite e nenhum de nós conseguiu descobrir como reiniciá-lo manualmente. Coloquei minha xícara de café na mesa. O que aconteceu exatamente? Tudo estava funcionando bem até por volta das 2 horas da manhã. Então, todos os processos automatizados simplesmente pararam. O Gavin trouxe alguns consultores ontem para revisar seus scripts antigos e eles disseram que poderiam otimizá-los. Mas agora nada funciona. Senti um frio na barriga. Eles modificaram os scripts de automação. Disseram que estavam apenas limpando código redundante. Mas agora o sistema não aceita as credenciais do fornecedor. Os protocolos de backup estão exibindo mensagens de erro. E 3 clientes ligaram esta manhã sobre falhas de sincronização de dados. Fui até a minha janela e olhei para a tranquila rua suburbana. Por 19 anos, incorporei salvaguardas em todos os sistemas para evitar exatamente esse tipo de falha em cascata. Os scripts não eram apenas códigos funcionais. Eles continham proteções contra falhas, protocolos de tratamento de erros e mecanismos de recuperação que haviam sido refinados ao longo de anos de testes e tentativas. Douglas, há alguma maneira de você nos orientar no processo de recuperação? Perguntou Trevor. Gavin está em pânico total. Ele continua dizendo que você deve ter sabotado alguma coisa antes de sair. Senti uma estranha calma me invadir. Não exatamente satisfação, mas clareza. Trevor, eu nunca sabotei nada, mas também nunca compartilhei as senhas administrativas dos sistemas principais porque ninguém nunca pediu uma transferência de conhecimento adequada. O que você quer dizer? O sistema de backup requer códigos de autenticação de fornecedores específicos que negociei diretamente com nossos provedores de serviços. Os scripts de automação fazem referência a arquivos de configuração criptografados que são bloqueados por credenciais de acesso que criei para fim de segurança, e os procedimentos de recuperação manual são documentados em arquivos que exigem privilégios administrativos para acesso. Houve silêncio do outro lado da linha. Passei 19 anos integrando redundância em todos os sistemas críticos. Continuei. Mas redundância só funciona se alguém souber como implementá-la. Você pode nos ajudar? Olhei para a tela do meu laptop, onde um e-mail da Vector Systems aguardava na minha caixa de entrada. Eles me ofereceram um cargo de especialista sênior em integração com aumento salarial de 20% respeito genuíno pela minha experiência. Agradeço por ter ligado para o Trevor, mas não sou mais funcionário da Tricê, disse baixinho. Talvez você queira sugerir que o Gavin entre em contato diretamente com os fornecedores. Eles provavelmente vão querer renegociar os contratos de serviço de qualquer maneira. Depois que desliguei, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo pensando em como as coisas poderiam desmoronar rapidamente se você removesse a peça errada. A segunda ligação veio 2 dias depois. Desta vez, era o próprio Gavin. Douglas, acho que pode ter havido algum problema de comunicação sobre a sua saída, disse ele, com a voz cuidadosamente controlada. Estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas que poderiam se beneficiar da sua experiência. Eu já esperava por essa ligação. A notícia correu rápido na comunidade tecnológica de Dayton,
e eu já tinha ouvido, por meio de contatos mútuos, que a Trita estava perdendo clientes mais rápido do que a equipe de te conseguia explicar. Que tipo de dificuldades? Perguntei. Nada grave, respondeu Gavin rapidamente. Apenas alguns problemas de integração com sistemas automatizados. Eu esperava que você estivesse disposto a me consultar temporariamente para ajudar a facilitar a transição. Recostei-me na cadeira. Pela janela do meu escritório, pude ver meu vizinho cortando a grama com precisão metódica. O que sua equipe atual pensa sobre a situação? Bem, eles estão aprendendo, mas você obviamente tem conhecimento institucional que poderia agilizar o processo de resolução. O que Gavin não disse foi que 3 dos 5 maiores clientes da Triec já haviam emitido reclamações formais sobre falhas no sistema e mais 2 estavam ameaçando rescindir seus contratos. Os consultores que ele havia contratado para otimizar meus scripts basicamente quebraram todos os processos críticos de automação. E agora a empresa estava operando com procedimentos manuais que ninguém entendia completamente. Agradeço a oferta, Gavin, mas já aceitei uma posição na Vector Systems, eu disse. Começo na segunda-feira. Houve uma pausa. Vector, mas eles são nossos concorrentes diretos. Eles são uma organização profissional que valoriza pessoal experiente, respondi. O tipo de empresa que entende a diferença entre otimização e destruição. O tom de Gavin mudou. Douglas, espero que você entenda que qualquer informação proprietária ou segredo comercial que você desenvolveu na TriCN com empresas concorrentes. Temos proteções legais em vigor. Senti meu maxilar apertar. Você está me ameaçando? Estou apenas lembrando você de suas obrigações contratuais. E devo mencionar que, se esses problemas técnicos atuais forem resultado de sabotagem deliberada, pode haver sérias consequências legais. A acusação pairava no ar como fumaça tóxica. Por 19 anos, protegi esta empresa de desastres que poderiam ter destruído sua reputação e custado milhões de dólares. Trabalhei fins de semana, feriados e férias para garantir que seus sistemas permanecessem estáveis. E agora Gavin estava sugerindo que eu havia sabotado deliberadamente meu próprio trabalho. Gavin, deixe-me ser bem claro sobre algo que eu disse. Nunca sabotei nada, mas também nunca tive a oportunidade de transferir adequadamente o conhecimento crítico do sistema porque você me demitiu com aviso prévio de 2 horas. Fornecemos protocolos de documentação padrão. Você me ofereceu uma entrevista de desligamento de 20 minutos, na qual me pediu para anotar minhas senhas em um post-it. Respondi. Isso não é documentação. Isso é negligência. Depois que desliguei, sentei-me em meu escritório pensando em como o respeito poderia rapidamente se transformar em desespero. Gavin havia me demitido por ser antiquado e inflexível. Agora ele estava me acusando de sabotagem porque sua nova e brilhante equipe não conseguia entender os sistemas que eles haviam descartado como obsoletos. Mas a verdade era mais simples do que sabotagem. Eu havia construído sistemas robustos e seguros que exigiam conhecimento específico para operar e manter. Ao remover a pessoa que construiu e manteve esse sistema sem a devida transferência de conhecimento, você cria pontos únicos de falha que podem descambar para um colapso operacional total. A ironia era que as acusações de Gavin provavelmente estavam piorando a situação. Se ele estava dizendo a clientes e fornecedores que um ex-funcionário descontente havia sabotado seus sistemas, estava essencialmente admitindo que seus protocolos de segurança e documentação eram inadequados. Nenhum cliente corporativo quer ouvir que a infraestrutura de seu provedor de serviços depende da boa vontade de funcionários demitidos. Abri meu laptop e comecei a me preparar para meu primeiro dia na Vector Core Systems. Eles me contrataram especificamente por causa da minha experiência com desafios complexos de integração e minha reputação em construir sistemas confiáveis. Eles queriam aprender com a minha expertise, não substituí-la por alternativas mais baratas. A extensão total do desastre ficou clara quando encontrei Steve Harrison no supermercado na manhã de sábado. Steve era gerente de projetos na Meridian Analytics, um dos clientes mais antigos da Trick, e parecia que não dormia há dias. Douglas, graças a Deus que te encontrei, disse ele, abandonando o carrinho de compras para me encurralar perto da seção de hortifrutigranjeiros. Você tem alguma ideia do que está acontecendo na Tric? Selecionei um saco de maçãs e tentei parecer casual. Eu não saberia. Não trabalho mais lá. Foi o que eu vi e, francamente, explica muita coisa. Todo o nosso sistema de sincronização de dados está fora do ar há 4 dias. Toda vez que ligamos para o suporte, eles nos dizem que estão trabalhando nisso, mas nada é corrigido. Ontem, um consultor tentou nos convencer de que o problema era nosso. Steve passou a mão pelo cabelo. Estamos na Tritec há 8 anos.
Nunca tivemos uma única grande interrupção até esta semana. Agora estamos considerando possíveis penalidades contratuais porque não podemos entregar relatórios aos nossos próprios clientes. Senti um peso familiar no peito. A Meridian Analytics processava dados financeiros para seguradoras regionais. Se seus sistemas de relatórios estivessem fora do ar, isso criaria um efeito dominó que poderia impactar milhares de segurados e processadores de sinistros. Steve, você já considerou entrar em contato com outros provedores de serviços? Perguntei. Já estamos em negociações com 3 empresas, incluindo a Vector Core Systems, mas mudar de provedor significa reconstruir toda a nossa arquitetura de integração do zero. Meses de trabalho, custos altíssimos e nenhuma garantia de que o novo sistema funcionaria tão bem quanto o que tínhamos. O que Steve não sabia era que o sistema que ele elogiava havia sido projetado por mim. Eu havia passado 2 anos desenvolvendo protocolos de integração personalizados que permitiam que o software legado da Meridian se comunicasse perfeitamente com a infraestrutura de nuvem da Titex. Os scripts de automação cuidavam da validação de dados, correção de erros e sincronização em tempo real sem qualquer intervenção manual. Mas esses scripts foram criados usando algoritmos proprietários e protocolos de segurança que eu havia desenvolvido especificamente para processamento financeiro de alto volume. Não eram soluções padrão prontas para uso que qualquer consultor pudesse entender ou modificar sem meses de análise cuidadosa. Douglas, posso te perguntar uma coisa confidencialmente? Perguntou Steve, baixando a voz. Você acha que isso é permanente? Devemos começar a procurar alternativas ou há alguma chance de consertar isso? Pensei no telefonema de Gavin, em suas acusações de sabotagem, em sua ameaça de ação judicial. Pensei nos consultores que haviam descartado 19 anos de conhecimento institucional como código redundante. Pensei em Trevor e nos outros funcionários juniores que provavelmente trabalhavam dia e noite tentando resolver problemas para os quais nunca tinham sido treinados. Steve, não posso aconselhá-lo sobre suas decisões de negócios. Eu disse, mas direi o seguinte. Sistemas técnicos complexos exigem continuidade de conhecimento e expertise. Quando você interrompe essa continuidade sem um planejamento de transição adequado, cria riscos que podem levar meses ou anos para serem totalmente resolvidos. Steve assentiu, sério. Era disso que eu temia. Enquanto dirigia para casa, percebi que a situação era pior do que eu havia imaginado inicialmente. Não se tratava apenas de scripts quebrados ou automações com falhas. A Tritec havia construído todo o seu modelo de negócios em torno de capacidades técnicas que dependiam da minha expertise e eles a eliminaram sem entender as consequências. Outros clientes seguiriam o exemplo da Meridian. O boca a boca se espalhou rapidamente na comunidade empresarial regional e ninguém queria arriscar suas operações com prestadores de serviços não confiáveis. Gavin tentou otimizar custos eliminando talentos seniores caros, mas, na verdade, destruiu a proposta de valor central que tornava a Trit competitiva. A manhã de segunda-feira na Vector Core Systems foi como entrar em um universo paralelo. Em vez de cubículos apertados e equipamentos ultrapassados, encontrei-me em um escritório moderno com estações de trabalho ergonômicas e hardware de nível empresarial. Em vez de ser dispensado como ultrapassado, fui recebido como especialista sênior em integração, cuja experiência poderia ajudá-los a capturar oportunidades de mercado. Minha nova gerente, Patricia Wells, havia feito sua lição de casa. Ela entendeu exatamente o tipo de valor que eu poderia agregar à organização deles. Douglas, temos acompanhado a situação na TriCH com grande interesse, disse ela durante nossa primeira reunião. Vários de seus clientes nos procuraram para oferecer serviços de migração emergencial. Queremos lidar com essas oportunidades de forma adequada, com total respeito aos limites da propriedade intelectual e à ética profissional. Apreciei sua franqueza. Que tipo de cronograma estamos considerando? 3 clientes já solicitaram propostas formais para reconstruções completas do sistema. Outros 2 estão solicitando serviços de backup enquanto avaliam suas opções. Se pudermos demonstrar confiabilidade e suporte superiores, poderemos potencialmente capturar a maior parte da participação de mercado regional da TI em 6 meses. Patrícia distribuiu os cronogramas dos projetos em sua mesa de conferência. O segredo é construir soluções que sejam genuinamente melhores do que as que os clientes tinham antes, não apenas copiar abordagens existentes. Queremos usar sua expertise para projetar arquiteturas de integração de última geração que atenderão a esses clientes pela próxima década. Esse era exatamente o tipo de pensamento estratégico que faltava na Tritec. Em vez de enxergar funcionários seniores como passivos caros, a Vector Core os via como vantagens competitivas. Em vez de tentar substituir expertise por alternativas mais baratas,
eles investiram na construção de capacidades mais fortes. Nas semanas seguintes, trabalhei com a equipe de engenharia da Vector Core para desenvolver propostas de integração para antigos clientes da 3C. Projetamos sistemas mais robustos, mais seguros e mais escaláveis do que qualquer coisa que eu tivesse conseguido construir com as restrições de recursos da 3C. A ironia não passou despercebida. Gavin havia me demitido por ser desatualizado e inflexível, mas a Vector Core estava me pagando 20% a mais para fazer essencialmente o mesmo trabalho com um nível de sofisticação mais alto. Enquanto isso, a situação na 3C continuava a se deteriorar. Trevor me ligou mais 2 vezes, ambas parecendo cada vez mais desesperado. Gavin havia contratado uma série de consultores e prestadores de serviços de emergência, mas nenhum deles conseguiu restaurar completamente os sistemas automatizados. Cada tentativa de correção parecia criar novos problemas. Eles trouxeram um cara de Chicago que afirma ser capaz de reconstruir tudo do zero, Trevor me contou. Mas ele está aqui há 2 semanas e nada funciona melhor do que quando ele começou. Senti pena do Trevor e dos outros juniores. Membros da equipe que foram pegos no meio desse desastre. Eram pessoas talentosas que mereciam melhor liderança e oportunidades de treinamento adequadas, mas eu não poderia ajudá-los sem potencialmente comprometer meu novo cargo na Vector. Trevor, eu gostaria de poder dar conselhos, mas você entende a minha situação, eu disse. Você já considerou procurar oportunidades em outras empresas? Na verdade, sim. Patricia Wells me ligou na semana passada sobre uma vaga de especialista em integração júnior na Vector Core. Ela disse que você tinha me recomendado. Eu sorri. Patricia tinha me pedido para identificar pessoas talentosas do meu antigo local de trabalho que pudessem estar interessadas em novas oportunidades. Eu havia mencionado Trevor especificamente por sua ética de trabalho e disposição para aprender. A Vector é uma boa empresa. Eu disse que eles investem em seus funcionários em vez de tratá-los como recursos descartáveis. Ao final do meu primeiro mês na Vector Core, havíamos assinado contratos com 2 antigos clientes da 3C e estávamos finalizando propostas para mais 3. Os projetos de migração levariam meses para serem concluídos, mas os relacionamentos com os clientes já estavam garantidos com base em demonstrações de capacidades técnicas superiores e suporte profissional. A ligação veio numa tarde de sexta-feira de novembro, exatamente 3 meses após minha demissão da 3C. Eu estava revisando as especificações de integração para um novo cliente quando Patricia bateu à porta do meu escritório. Douglas, Gavin Norris também está online, disse ela com um leve sorriso. Ele diz que é urgente. Atendi o telefone. Aqui é Douglas. Douglas, estou ligando para informar que a T-Solutions foi adquirida pela Meridian Analytics, disse Gavin sem preâmbulos. Sua voz era monótona, derrotada. A aquisição inclui todos os ativos, contratos com clientes e propriedade intelectual. Com efeito imediato, recostei-me na cadeira, processando essa informação. Parabéns! Isso parece um acontecimento significativo. A nova administração solicitou uma auditoria abrangente de todos os sistemas técnicos e procedimentos operacionais, continuou Gavin. Durante esse processo, certas deficiências foram identificadas em nossa infraestrutura e recursos de suporte atuais. O que ele não estava dizendo era que a Meridian Analytics havia se cansado de esperar que a 3C consertasse seus sistemas quebrados e decidiu comprar a empresa imediatamente, em vez de rescindir seu contrato de serviço. Provavelmente era mais barato do que os honorários advocatícios que eles teriam incorrido lutando contra ações de quebra de contrato. Entendo, respondi. A nova equipe de gestão solicitou especificamente que você seja contatado sobre seu retorno para supervisionar o processo de transição técnica. Gavin disse, eles estão preparados para lhe oferecer um cargo de diretor sênior com total autoridade sobre integração de sistemas e relacionamento com fornecedores. Olhei pela janela do meu escritório para o estacionamento da Vector Corps, para onde meus colegas estavam voltando para casa no fim de semana. Pessoas boas fazendo um trabalho significativo em um ambiente que valorizava suas contribuições. Essa é uma oferta interessante, Gavin, mas estou bastante feliz com meu cargo atual. Eu disse, a Vector tem me apoiado muito no desenvolvimento profissional. Houve uma longa pausa. Douglas, quero que você saiba que percebo que houve erros na forma como sua saída foi conduzida. Se você estivesse disposto a retornar, poderíamos discutir ajustes significativos de remuneração e melhores condições de trabalho. Por 19 anos, mantive os sistemas Trisex funcionando perfeitamente enquanto a gerência assumia o crédito e coletava os lucros. Agora que suas medidas míopes de corte de custos quase destruíram a empresa, eles queriam que eu voltasse e corrigisse seus erros. Gavin, agradeço o reconhecimento,
mas algumas decisões não podem ser desfeitas. Eu disse: espero que a transição ocorra sem problemas para todos os envolvidos. 6 meses depois, eu estava sentado no meu escritório da Vector Core revisando relatórios trimestrais de desempenho quando Patrícia apareceu com uma garrafa de champanhe. Parabéns, Douglas, disse ela, colocando a garrafa na minha mesa. O conselho acaba de aprovar sua promoção a diretor de integração. Sua equipe migrou com sucesso 12 antigos clientes da Tricê para nossa plataforma, e os índices de satisfação dos clientes estão em alta. Sorri e apertei a mão dela. Obrigado. Foi uma experiência gratificante. O que Patrícia não mencionou foi que a Vector havia absorvido essencialmente toda a participação de mercado regional da TRC em 8 meses. A aquisição pela Meridian Analytics estabilizou temporariamente as operações da Triec, mas a maioria dos clientes já havia tomado a decisão de migrar para provedores de serviços mais confiáveis. Trevor havia se juntado à equipe de integração da Vector 4 meses antes e estava se desenvolvendo rapidamente como um especialista em sistemas qualificado. Ele trouxe novas perspectivas que complementaram minha experiência e trabalhamos bem juntos em projetos complexos de migração. A ironia era que agora eu estava fazendo exatamente o mesmo trabalho que fazia na Tritec, mas com melhores recursos, uma gestão mais solidária e uma remuneração significativamente maior. A Vector entendia que profissionais técnicos experientes eram ativos a serem cultivados, não despesas a serem minimizadas. Na semana passada, passei de carro pelo antigo prédio de escritórios da Tritec e notei que metade das vagas de estacionamento estavam vazias. A empresa ainda existia sob a propriedade da Meridian, mas era uma sombra do que havia sido durante meus 19 anos lá. Eu não sentia mais raiva da decisão de Gavin de me demitir. Sua uma abordagem míope para a otimização da força de trabalho, na verdade, me deu a oportunidade de encontrar uma posição melhor em uma empresa que valorizava minhas contribuições. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso em outro lugar. No final, a competência sempre encontra seu devido valor. E eu finalmente encontrei o meu.